Shalom, queridos irmãos da Igreja Dínamos, nossa família espiritual, nossa casa, nossa igreja. Quero dar as boas-vindas para mais um devocional do jejum. E esse é o penúltimo devocional, porque hoje quinta-feira e amanhã já sexta-feira é o último devocional, porque no sábado e domingo nós não faremos aqui pela Dínamos TV, e nós concluiremos o tempo de jejum no domingo já agora, completando 14 dias de consagração. Então esse é o nosso penúltimo devocional. Eu quero falar com vocês sobre a conclusão desse material já. Hoje e amanhã nós estaremos falando sobre os desdobramentos de tudo que nós meditamos, e tudo que nós meditamos se encontra de alguma forma aqui no livro. Claro, o livro tem muito mais coisas que nós não falamos, muito mais, não teríamos tempo, mas eu resumi um pouquinho. Então hoje nós vamos falar sobre os discípulos são cartas vivas. Cartas vivas. Nós concluímos a reflexão sobre o discipulado entendendo que após ter o fundamento trocado da nossa vida, a nossa vida agora está baseada em Cristo como verdade. Depois de termos o coração redimido, a nossa vida cristã agora ela vai avançar a partir das afeições, os amores redirecionados, santificados, um coração novo. Vimos também que em nosso caráter virtudes vão sendo desenvolvidas. Quando Cristo muda o fundamento e muda o coração, após isso ele se revela como o nosso caminho. E no caminhar diário com ele, nós vamos tendo o fruto do Espírito em nossa vida de maneira muito especial. Falamos sobre algumas virtudes que são desenvolvidas. E vimos que o resultado do fundamento trocado, um coração redimido e virtudes desenvolvidas, é um homem, uma mulher com marcas. Nós vimos ontem que o selo do discipulado é carregar as marcas de Cristo. Então, com essas 4 coisas, fundamentos trocados, nosso fundamento agora é Cristo, um coração redimido, nossas afeições foram santificadas. Afeições são os nossos sentimentos, os nossos afetos por Cristo. Deus atraiu o nosso coração. Virtudes desenvolvidas e marcas seladas, impregnadas em nós. Esse é um ser humano agora, é um seguidor de Jesus, que é uma carta viva. Agora ele é uma carta viva. Então Deus, olha só, a Bíblia é a palavra de Deus aos cristãos. Mas os cristãos são a carta de Deus aos ímpios, ao mundo. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Para isso temos que ser discípulos. Se não falharmos em seguirmos Jesus, se não falharmos em estarmos com Ele dia a dia, a sós com Ele, em comunhão com Ele, junto com a igreja, passando por esse processo, se não falharmos nisso, mais cedo ou mais tarde, nós seremos cartas vivas. Em algum nível, todos somos, mas Deus quer uma carta bela, uma carta que reflete, de fato, a beleza, a graça, a bondade de Cristo. Essa é a grande obra-prima de Deus, os seres humanos, como vasos moldados à sua imagem, passando pelo processo de embelezamento, santificação, que é Cristo se revelando através de nós. Quando Ele se revela a nós, nós vamos ter a chance de revelar Ele ao mundo. Amém? Não deixe de compartilhar agora o link dessa transmissão aqui no YouTube, lá no seu WhatsApp, print em algum momento, posta no Instagram, me marca, é o penúltimo devocional. Não deixe de ler o livro. Se você não comprou o livro ainda, dá tempo. Nós vamos continuar meditando nesse assunto até dezembro e toda a vida. Então, vai ser um livro, tá tão lindo, tá tão feito com tanto carinho, não deixe de ter. Muito bem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 2. A partir do verso 2. 2 Coríntios 3, versículo 2 diz: Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Verso 3. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio. Escrita. Então, carta é essa, escrita, não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada, não em tábuas de pedra, mas
em corações humanos. Uau! Uau! Olha, esses 2 versículos que nós lemos, eles são altamente teológicos. Eles resumem o nosso assunto até aqui. Paulo, a essa altura, se referindo, lidando com a igreja incrível que reunia e que vivia ali na cidade de Corinto, na Grécia. Ele está dizendo que esse povo cheio de dons, cheio de amor, que tinham vindo do pecado, eles tinham vindo da orgia, eles eram idólatras, promíscuos. Esse povo agora, eles eram cartas vivas, cartas escritas. E aqui diz que quem escreveu essa mensagem na vida deles foi o Espírito Santo. E não em tábuas de pedra, mas no coração. O que é isso, senão o que nós temos falado até aqui? O processo de Jesus trabalhando em nós. Quando nós nascemos de novo, ele começa um trabalho de trocar o fundamento, de atrair o nosso coração e redimi-lo, de estabelecer em nós, gerar em nós virtudes santas, espirituais. E ele também impregna, sela em nós com as marcas. E aí o que nós somos então? Uma carta viva, ou seja, não uma carta, um papel com uma letra morta, não. É uma vida que está anunciando a mensagem. A sua vida é uma mensagem, a mensagem que Cristo está vivo. Cristo está vivo e pode ser encontrado na sua vida. Você é um discípulo de Jesus. Nós estamos jejuando, orando, profetizando, clamando, porque nós cremos nisso. O Senhor nos chamou para revelá-lo ao mundo. Quando Ele se revela a nós, nós podemos revelar o Senhor no mundo. E isso é incrível, isso é impressionante. Então, nós temos que ter essa consciência. A consciência de que o Senhor espera que sejamos uma mensagem. Agora, como que isso acontece, né? Como que essa carta é escrita? Paulo está falando que o Espírito, né, vai gravando, né, vai trabalhando, mas aqui fica claro que Paulo fala, vocês são a nossa carta. Ou seja, os pastores, os apóstolos, a liderança trabalhou naqueles irmãos. Esse processo não é automático. Esse processo de sermos cartas vivas, além de passar por tudo isso que nós falamos, como ele passa por isso? Como que Cristo vai alterando o fundamento, redimindo o coração, trabalhando e gerando virtudes em nós, fruto em nós, fazendo de nós pessoas que têm marcas de Cristo, como falamos ontem, a marca das obras, do arrependimento, da renúncia, da morte, através de alguns meios, através de algumas formas, né? Aqui no nosso livro, né, a partir da página 166, nós vamos trabalhando esse assunto da piedade, esse assunto do trabalho de Deus em nós, esse assunto da santificação, explicando esse processo e falando um pouco sobre a disparidade entre o nosso discurso e prática. Eu relembro isso aqui na conclusão, que foi um assunto trabalhado durante o livro, para nos colocarmos numa santa crise. Como que isso vai acontecer? Como que isso vai realmente alcançar a nossa vida? Como que isso vai, de fato, impactar a nossa vida? E aqui eu proponho algumas formas de colocar em prática tudo isso. Como que Deus vai fazendo tudo isso em nós e nos embelezando, nos santificando para sermos cartas vivas? Em primeiro lugar, a partir dos meios da graça, que nós chamamos das disciplinas espirituais, os meios da graça. Então, em primeiro lugar, não. Tudo que eu vou falar é dentro disso. O que são meios da graça, né? Meios da graça, eles são caminhos no qual Deus nos alcança. Olha só, você e eu precisamos que a graça nos toque para sermos transformados. Deus jamais vai impactar a sua vida se Ele não tiver uma forma. Então, por exemplo, por que você está assistindo agora a mim? Porque existe um meio, a internet, a câmera, a plataforma, o YouTube. Então, a voz. Então, são vários meios. Então, a mensagem chega em você por meios. E a graça de Deus opera em nós por meios. Qual que é o grande trabalho seu e meu? Nos colocarmos debaixo, nos expormos a essa cachoeira, a essa luz. Então, se você ficar no sol, com pelo menos acho que 80% do seu corpo descoberto, você vai estar recebendo vitamina D. Você não está comendo nada, não está bebendo nada, está só exposto ao sol. E o sol está o quê? Ele está, além de te bronzeando, deixa você mais bonito,
Ele está te suplementando, está te abençoando. Ele está nutrindo você. Da mesma forma, se nós estamos expostos, eu estou aqui, tem uma luz linda aqui me iluminando, se nós estarmos expostos a Cristo, pelos meios da graça, a graça vai operar o efeito do Espírito. Então, como que essa carta é escrita pelo Espírito? Quando o Espírito tem acesso, abertura da sua parte para agir na sua vida. Amém? E a primeiro meio da graça que eu quero falar com vocês é a oração. Oração não é apenas dar palavras ao vento, falar com a divindade, é ouvir a voz do Senhor, é descansar na sua presença, é orar em espírito. Deus nos deu o dom de línguas, edificar a si mesmo. Meu Deus, Jesus se retirava para lugares solitários a fim de orar. A oração é um lugar que nós temos que estar. Gente, se você está jejuando e não está tirando tempo de oração, você está perdendo tempo. Jejum é tempo de você se retirar e tá ali, coloca aquela canção que você facilmente adora a Deus. Leia a Bíblia, leia um bom livro, feche os seus olhos, contemple o Senhor na cruz, passa lá pela cruz do Calvário, onde Ele derramou o sangue, deixa Deus atrair o seu coração. A oração é tudo isso, é contemplar, é profetizar, é guerrear, é interceder, é ler em espírito de oração. A oração é falar com Deus e ouvir Deus. É interessante porque em Romanos 8, 26 e 27, Paulo diz que mesmo quando não sabemos o que orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu Deus. A oração nos leva para um lugar de intimidade. E nesse lugar de intimidade, nós vamos amando o que Deus ama, desejando o que Deus deseja e vamos tendo nossa vida transformada. Então, eu te encorajo, reserve tempo todos os dias, tempo de qualidade de oração. Quem para de orar começa a pecar, mas quem começa a orar vai parando de pecar. Não tem jeito. A oração é a vitória do Espírito sobre a carne. Ore, busque a Deus, leia bons livros sobre oração, ouça boas pregações sobre oração. Eu te aconselho a ouvir o pastor Dênio Júnior, pastor Márcio Ricardo, os pastores da Dínamos, comida de casa, falam com tanta propriedade, é uma marca da nossa igreja. Reuniões de oração, tempo de oração, ministério de intercessão, mas sem desequilíbrio, com a finalidade de fato conhecer o Senhor. Outro meio da graça é a leitura bíblica. A palavra de Deus é viva e eficaz. Se fosse só essas duas coisas, já era bastante. Eu estar exposto a algo que é vivo, é o Deus vivo, e é mais que isso, é eficaz. A Bíblia é eficaz, ela reordena a sua mente. Sua mente está bagunçada, está perdido? Leia a Bíblia. Você está com saudade de Deus? Leia a Bíblia. Ah, pastor, mas eu quero ouvir Deus falando no meu ouvido. Leia a Bíblia em voz alta, que você vai ouvir Deus falando ao seu ouvido, através da sua voz, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ler a Bíblia é meditar, é o livro que eu leio na presença do autor. Ele vai me revelando, ele vai me aquecendo. A palavra de Deus tem poder de cura, de libertação, de transformação. Há um genuíno e santo poder. Deus se revelou pelas Escrituras Sagradas. Elas foram preservadas. Você pode conhecer o que Deus pensa, o que Deus sabe, o que Deus ama e o que Deus quer de você. Leia a Bíblia. Experimenta orar, mas experimenta orar lendo e ler orando. Junta a oração com a leitura e tem uma vida devocional todos os dias. Todos os dias. Eu sou tão abençoado. O tempo mais precioso da minha vida é o tempo de devocional. Não roube esse lugar, não roube esse privilégio da sua vida. Não roube de você. O melhor da vida cristã está reservado aos tempos a sós com Deus. Todo ser humano foi impregnado de marcas daqueles que ele se relacionou profundamente. Os filhos parecem com os pais. Quando você caminhou muito tempo com um amigo, você se parece com o seu amigo. E estar com Deus é se parecer com Deus. Estar com Deus é parecer com o Senhor. Isso é tão precioso.
Isso é tão especial. Então, além da oração, da leitura bíblica, jejue. Jejue. Ah, que coisa impressionante. O jejum é uma disciplina de renúncia. Nós nos entregamos, nós nos lançamos no Senhor. Nós estamos aqui em jejum. Que o jejum não seja só nas 40 horas, começando o semestre, nos 14 dias. Que não seja apenas dieta de alimentos. Que sejam períodos, pelo menos uma vez na semana. A quarta-feira, a família Dínamos, nós todos jejuamos. Separe as quartas-feiras. Fica sem comer durante o dia, vai comer só à noite, então só almoça na terça, depois só almoça na quarta, ou então só almoça na quarta, depois só almoça na quinta. Fica pelo menos aí na semana 20, 24 horas sem comer. Para que esse período em que vier a fome, você pegue a Bíblia, vá para um tempo de oração. E aí, gente, é um tripé poderoso: oração, leitura e jejum. Então, o discipulado acontece nesse lugar. O discipulado de Cristo. Como que Cristo te discipula? Tem gente chateado porque não conseguiu estar na mesa do pastor. Chateado porque não conseguiu falar com o líder. Você pode falar com Jesus. Me entenda, eu vou chegar na parte da igreja. Nós queremos, como igreja, cuidar de todos. Nós queremos que todos sejam pastoreados, direcionados, ensinados, tanto no púlpito quanto na mesa. Nós queremos que o discipulado é na mesa. Mas a primeira mesa que você não pode negligenciar é a mesa com Jesus. Quer estar na mesa com Jesus? Abra o seu coração, abra a sua Bíblia, jejue, ore, leia, atraia, convide o Senhor para a sua mesa todos os dias da sua vida. E você vai estar sendo formatado, ensinado como um bom discípulo do seu mestre, um bom discípulo de Jesus. Aqui no livro ainda, estou querendo seguir aqui a sequência, nós falamos então de oração, leitura, jejum, e tem um quarto meio da graça, poderoso, que é a igreja local. E dentro da igreja local nós temos aqui alguns meios da graça. O primeiro, eu quero que você tenha um entendimento de que você precisa se relacionar na igreja local. Você precisa estar numa igreja, ser membro de uma igreja. Nunca abra mão de ser membro de uma igreja. Deus respeita a autoridade de um pastor, de uma igreja local. O corpo de Cristo ele é universal, ou seja, quem compõe o corpo de Cristo? Todos os cristãos em todo o planeta são a noiva, são o corpo de Cristo, a igreja, a família de Deus. Mas eles são organizados numa igreja local, não importa o tamanho, a igreja local. A Dínamos Santo André é uma igreja local, a Dínamos Goiânia é uma igreja local, Barra Mansa, São Bernardo, São Mateus, Alphaville, São Paulo, Londres. Em breve inauguraremos Lisboa. Não sei se já falei Barra Mansa. Nós temos uma igreja consolidada, plantada, crescente no Rio de Janeiro. Gente, as igrejas, se eu esqueci de alguma aqui, me perdoem, mas nós somos chamados a congregar, igreja local, fazer parte da igreja local. É interessante porque aqui eu coloco algo que foi fruto de pesquisas, né? O quanto os seres humanos hoje em dia, né, estão esperando tanto da tecnologia, mas estão esperando menos uns dos outros. Juntos pela tecnologia, mas solitários. Estamos sozinhos nas mesas. Estamos na companhia o tempo todo do celular, na companhia das redes sociais, no ônibus, no trem, às vezes no carro, nem era para estar mexendo. Nas filas. Nós paramos de conversar, nós paramos de estar na mesa. Nós respondemos pessoas no WhatsApp, mas não estamos na mesa com ninguém. Igreja local. Você pode seguir a sua igreja no Instagram, estar no WhatsApp da sua igreja, mas isso não substitui. Transmissão do culto ao vivo é muito bom para quem está longe, mas não substitui. Você precisa de tocar e ser tocado. Você precisa estar numa família espiritual. Para quê? Em primeiro lugar, para congregar. Hebreus 10, 25, né, diz que nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Não falte nos cultos, por motivo nenhum. Priorize. Pega a sua família. Se você é solteiro, vá, se arrume, se vista bem. Põe expectativa. Vem com expectativa. Há um poder místico, espiritual em estar junto, reunido, congregando. A bênção do Senhor é ordenada, é liberada. É a Bíblia que nos promete isso. Então,
Meu Deus, persevere no partir do pão, na comunhão, em estar junto. Congregue. Congregue. Segundo lugar, receba os sacramentos, as ordenanças, o batismo, você recebeu uma vez, a ceia do Senhor, pelo menos uma vez ao mês, sendo ministrada por um pastor dentro de uma igreja. Gente, isso tem um efeito santificador, salvífico, poderoso na nossa vida. É um testemunho público, é um testemunho interno, é um testemunho externo. É saudável. O que Deus tem para você no tempo a sós é uma coisa. O que Deus tem para você no tempo em família, em igreja, é outra. Vá ao seu GC. Por favor, esteja num grupo de conexão. Você não tem ideia do que você está perdendo. Um grupo de 10 a 20, 30 pessoas, de jovens, adolescentes, famílias, eu não sei, baseado na sua idade, no seu perfil. Esteja lá. Todas as igrejas dínamos estão cheias de bons GCs, bons líderes. Se a sua experiência foi ruim com algum, dê uma nova chance para você mesmo crescer nisso. Outra coisa, relacionar-se de verdade. E aqui eu entro nisso. Relacione-se de verdade. Relacione-se. O que é relacionar? É falar a verdade, é ouvir a verdade, é pedir perdão, é perdoar, é amar, é ser amado, é servir, é conhecer, é entrar na casa do outro, é colocar o outro na sua casa, no seu carro, na sua vida, com sabedoria, sem extremos, sem como posso dizer, aquela impregnação da alma, sem dependência emocional. É isso que eu queria, essa palavra que eu queria achar, esse termo, dependência emocional. Não, relacionar de verdade, né? É caminhar juntos, né? É suportar uns aos outros, é preservar a unidade, é não abrir mão de conhecer e ser conhecido na igreja. Permita que as pessoas falem na sua vida. Tenha coragem, com sabedoria, de falar na vida de outros. E aí eu entro num princípio ainda mais profundo. Esse meio da graça da igreja local também é ser discipulado e discipular. O que é ser discipulado? É ouvir a pregação, é sentar para as aulas, é adorar em comunidade, é orar uns pelos outros, é participar da comunhão, mas é também ter pelo menos uma pessoa na sua vida que você permite, que te oriente e que te acompanhe. Essa pessoa não vai te pegar pela mãozinha como um bebê. Essa pessoa é uma referência que aponta para Cristo. Não é o seu pai, a sua mãe. Ele é o seu discipulador. Ele pode ser o seu líder de GC, um irmão maduro que o líder designou, mas alguém que você vai confessar pecados, alguém confiável. Não faça, não se abra com qualquer um, mas permita. Marque um café, pelo menos uma vez por mês individualmente, pelo menos. Sente com alguém que fala na sua vida, conta das suas lutas, conta das suas vitórias, e que isso seja dentro dos GCs, dentro do ambiente de igreja. Pastor, estou chegando agora. Deseje isso. Não estou te obrigando a nada. Estou te encorajando a ser discipulado, mas também a discipular. Discipule. Quando você crescer, for, avançar, seja parte do GCD do seu GC. O que é isso? Dentro de cada grupo de conexão GC, nós temos o grupo de comunhão e discipulado. São os irmãos que estão comprometidos com servir aquele povo. E aí você começa a discipular pessoas. Claro, você tem que passar pelos cursos da igreja. Claro, você tem que ser um membro comprometido. Claro, as suas práticas oficiais da sua vida, públicas, tem que ser coerentes com a palavra de Deus. Privadas também. Óbvio que ninguém vai conseguir controlar o que você faz escondido, mas o Senhor não vai permitir. O Senhor vai trazer luz. Onde eu quero chegar? Nós queremos uma igreja saudável, em que nós somos discipulados e discipulamos. O pastor Deno Lara Júnior discipula a minha vida há anos. O pastor Deno Pai, meu sogro, também tem essa função na minha vida. Nós não somos propriedade uns dos outros. Nós somos uns dos outros no sentido do amor, da unidade. Mas ele é meu líder. Eles falam, eles são meus líderes. Eles falam na minha vida, eles podem me confrontar. Ele pode ver como eu trato a minha esposa, meus filhos, meu dinheiro, minha vida. E falar na minha vida. Eles não mandam na minha vida, mas eles exortam. Eu não mando na vida de ninguém, mas eu cuido, eu encorajo, eu discipulo os pastores, eu discipulo os discipuladores. Eu estou ali
para tratar situações, para perceber, para orientar e, gente, para ensinar a aconselhar, ensinar a pregar, ensinar a orar, ensinar a evangelizar, ensinar a adorar, ensinar as práticas cristãs. Então, tudo ensina, mas o discipulado, ele vai se afunilando, ele vai ali estreitando na relação individual. De alguém que fala na sua vida e você crescendo, podendo em amor, em sabedoria, falar na vida de alguém. Longe de nós dominação, manipulação. Longe de nós usar uns aos outros. Nós queremos de maneira saudável amar e cuidar uns dos outros. Essas práticas todas são alicerces, são pilares de uma vida de discipulado autêntico, em que a fé é vivida de maneira prática e eficaz. E aí o caráter de Cristo é formado em nós para a glória de Deus. Amém? Então eu queria deixar essa mensagem para você. Você é uma carta viva, mas essa carta é escrita pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo escreve através dos meios da graça. Uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de jejum. Você e Deus, sendo ensinado pela igreja, mas também um completo compromisso de pertencer ao corpo de Cristo dentro de uma igreja local, onde você vai congregar, tomar a ceia do Senhor. Você que não é batizado precisa batizar-se. Então, congregar, batizar, tomar a ceia do Senhor, relacionar-se na igreja, ser discipulado e discipular. Então, esses são os meios em que a graça de Deus nos alcança. Assim como essa internet te conecta a esse devocional. Esses meios da graça te conectam a essa cachoeira, a esse rio que está jorrando e transformando a nossa vida. Uma igreja só vai ser discipulada se ela estiver estimulando, valorizando isso tudo que eu preguei. As práticas pessoais, disciplinas espirituais e as práticas de igreja, a vida da igreja. Isso tem que ser pregado, vivido, estimulado. Mas só você pode se colocar debaixo disso. Só você pode tomar a decisão de pertencer. E aí você vai perceber que coisas que são muito pesadas hoje vão ser muito mais leves com a graça fluindo. Talvez você está assistindo pessoas debaixo dessa cachoeira e você não tem coragem de entrar para se molhar. Quando você começar a orar, a ler, a jejuar, a congregar, a tomar a ceia sem não perder uma ceia do Senhor, a não perder culto, a estar no GC, a estar se relacionando, a ser discipulado. Daqui a pouco você vai estar discipulando também. E elas vão ser uma comunidade de discípulos. Então, quem são os discípulos? Aqueles que tiveram fundamento trocado, coração redimido, virtudes desenvolvidas e foram selados com as marcas de Cristo. Estes se tornam cartas vivas. Só que essa carta viva tem a sua mensagem escrita pelo Espírito Santo debaixo desse lugar, dos meios da graça. Então, esse é o resumo do nosso livro. Amanhã nós teremos mais um devocional provocando. Eu quero provocar você ao futuro. Eu quero provocar algumas coisas em você. Eu quero orar com você também, o agora e amanhã de novo, para concluir os 10 devocionais e resumindo aí o assunto do nosso livro, apenas discípulos. Eu espero que tenha aberto o seu horizonte. Você é discípulo de Jesus, mas todo discípulo de Jesus também é discípulo de alguém na igreja local. Alguém que é um pastor, um líder, um discipulador, um irmão que vai poder falar na sua vida. Mas você só segue esse irmão enquanto ele está seguindo Cristo. Porque nós não somos o destino final. Nós somos apenas referências que são utilizadas por Deus para chegarmos em Cristo. E todos nós temos que estar envolvidos nos meios de graça, os lugares onde essa graça flui e onde somos discipulados. Eu estou sendo discipulado, você também, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora pedindo graça sobre graça. Que o seu amor, que o seu poder, que a sua paternidade, a sua revelação recaia sobre nós. Que possamos desejar ardentemente sermos cartas vivas. Com teu Espírito, escreve em nós sobre tudo aquilo que o Senhor quer falar à nossa família e ao nosso redor. Eu quero apresentar os meus irmãos em oração. Dê um dia abençoado, livra de todo mal, livra de doenças, livra do pecado,
derrama graça sobre graça, que sejam dias de milagres, dias de um mover santo e sobrenatural. Dizem que teu Espírito vai, Senhor, acessar lugares não acessados ainda e vai nos transformar, nos moldar como discípulos segundo a sua imagem e semelhança. Pai, que essa oração agora seja um canal para que o Senhor traga convencimento, arrependimento, clareza e atraia toda a tua igreja nos teus braços de amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia, essa quinta-feira, e que você possa, até domingo, ter experiências ainda mais profundas com o Senhor. Esteja na sua igreja local domingo, congregando, se enchendo do Espírito Santo e vivendo os melhores dias do seu relacionamento com Deus e com a igreja. Em nome de Jesus. Amém.